Olá, muito boa noite a você que nos assiste nesse momento. Agora são 18 horas desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Eu sou Lucas Martins e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, um espaço que a gente discute as principais notícias e lutas dos trabalhadores. A produção deste programa é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vitor Gianotti. Participe da realização desse programa, envia pra gente a sua crítica, sugestão ou pergunta. É só você utilizar aqui no campo dos comentários aqui no Facebook. A sua participação é o que deixa esse programa muito mais bacana. Então vamos lá conferir a pauta do programa de hoje. No primeiro bloco, a gente discute a luta contra a reforma da Previdência. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio Antônio Macapá, da CSP com Lutas Vale do Paraíba. No segundo e no terceiro bloco, o assunto vai ser a campanha salarial de 2019. Para isso, eu recebo o Heller Gonçalves, o presidente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, e também o Cristiano Monteiro, que é economista do ILAESE. Muito bem. É isso aí, gente. Queria dar uma boa noite ao Macapá. Boa noite, Macapá. Muito bom. Boa noite, Lucas. Recebê-lo de novo aqui no nosso programa para discutir novamente a reforma da Previdência, né? Exatamente. Para quem não sabe, pessoal, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A votação ocorreu na noite de quarta-feira e registrou 379 votos a favor da proposta de lei que dificulta o acesso à aposentadoria. Foram 131 os votos contrários à proposta. Nesse momento, os deputados analisam possíveis mudanças no texto. Por ser uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa ser aprovada em 2 turnos. É isso, Macapá? Exatamente. É isso aí. A segunda votação pode ocorrer ainda nessa semana. Na verdade, o plano do Rodrigo Maia, acabou de sair aqui na internet, é fazer esse segundo turno na sexta-feira. Caso aprovado, o texto segue ao Senado, onde também passará por 2 votações. Isso deve ocorrer em agosto, quando os parlamentares retornam à Câmara após o recesso. Então vamos lá, Macapá, esse assunto indigesto retorna aqui ao nosso programa. E aí eu já vou passar a bola para você comentar o que representa para os trabalhadores esse avanço da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, Lucas, eu acho que primeiro, muito importante a gente debater o tema, que eu acho que esse é um dos maiores ataques feito aos trabalhadores do nosso país e à população pobre. Na verdade, quando a gente diz que a reforma da Previdência ela acaba com o direito à aposentadoria, porque você vai passar a vida inteira contribuindo para ter acesso à aposentadoria, no caso de uma mulher, somente a partir dos 62 anos de idade. No caso do homem, a partir dos 65 anos de idade. A gente sabe que nas regiões mais pobres do nosso país, sequer a expectativa de vida das pessoas chegam a 60 anos. São diversas regiões que têm isso aí. Então, acho que o primeiro grande centro dessa proposta que foi discutida aí, que foi votada na noite de ontem, que tem como principal objetivo é estabelecer a idade mínima. Acho que a partir daí nós podemos entrar por outros aspectos, né? Na prática, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que hoje você poderia se aposentar, no caso do homem, a partir dos 35 anos de contribuição e a mulher a partir dos 30 anos. Acho que um ataque duríssimo que a gente também sofre, por exemplo, em setores que ganham menos, até 2 salários mínimos, é a questão do PIS, que é um salário mínimo que você recebe de acordo com o seu aniversário. Esse direito, que era até 2 salários mínimos, passa a ser restringido de acordo com o texto que foi votado, passa para R$ 1.300. Aliás, essa questão do PIS nem deveria ter sido parte da Previdência. Foi enfiado uma jabuticaba aí no meio do texto para
cometer mais esse ataque, né? Isso, exatamente, né? Não só esse, mas também a questão das pensões, né? Que passam a ser somente, no caso, 60% e 10% com os dependentes. E isso pode levar a que, no futuro, a gente tenha uma viúva ou um viúvo que receba um benefício inferior a um salário mínimo, o que hoje é proibido no nosso país. Agora, eu acho que é importante, o Lucas, a gente bater um papo o seguinte, por exemplo, essa reforma, ela foi sendo encaminhada até agora em base a 2 discursos mentirosos. Primeiro, de que a Previdência ela possui rombo. Já foi comprovado que a Previdência do nosso país ela tem um superávit. O problema é que o governo tira 30% do dinheiro, que a gente fala que é através de um roubo, para pagar dívida interna aos banqueiros e aos grandes especuladores internacionais. Eu acho que o segundo aspecto é o aspecto do combate ao privilégio. Por exemplo, qual foi o privilégio que acabou nesse texto que foi aprovado ontem? Acabaram o privilégio dos generais, das suas filhas, que vão continuar recebendo as aposentadorias vitalícias? Acabou-se o privilégio dos deputados, no que foi votado ontem, que recebem suas aposentadorias a partir de R$33 mil? Acabou-se o privilégio da alta cúpula do Poder Judiciário no nosso país, que recebe pomposas aposentadorias? Não. Agora, para um pedreiro, para um peão de fábrica, que vai ter que trabalhar de carteira assinada até os 65 anos de idade, e a gente sabe que não é essa a realidade da classe trabalhadora do nosso país, representa, portanto, o fim do direito a se aposentar no nosso país. Certo. Macapá, nesse primeiro turno, esse resultado em relação à aprovação da proposta, né, esse número na imprensa coloca como, aí a gente vê algumas imagens da votação de ontem, a imprensa diz que foi uma votação expressiva, né, a favor do governo. Esse cenário, né, de 379 votos a favor, foi surpreendente? Te surpreende de alguma forma? Ô Lucas, você não surpreende porque esse congresso do nosso país é um congresso de bandidos, liderado por Rodrigo Maia. Isso é uma quadrilha que nós temos no nosso país. Esse congresso, ele não representa os anseios, os interesses da população brasileira, infelizmente. A gente tem que dizer com tristeza isso, porque não é esse papel que deveria ser o do congresso do nosso país. Mas tem sido assim no último período. Agora, para além disso, nós temos que destacar que dentro do Congresso Nacional hoje existe, por exemplo, interesses que estão colocados que são muito fortes, né? Por exemplo, existe o interesse do agronegócio. O agronegócio foi para cima, por exemplo, está sendo beneficiado com 84 bilhões, né, de isenções aí. Vão deixar de pagar 84 bilhões da Previdência Social com as exportações. Então, isenta de pagar. Você tem, por exemplo, aí a bancada da bala, certo? Que defende não só os interesses de policiais desse setor no nosso país, mas que também defende o interesse da indústria de armas no nosso país, né? E junto com isso, a questão da bancada evangélica também, certo? Queria destacar isso aqui. Porque, olha só, essa bancada evangélica que nós temos hoje no nosso país, eu conheço muitos evangélicos, não tem nada a ver com os trabalhadores que a gente conhece, que são honestos, que são pessoas trabalhadoras, que ralam como a gente. Esses caras se aproveitam para atacar a população na hora de votar. Votaram a favor da reforma trabalhista e agora votaram a favor da reforma da Previdência. Agora, o mais grave ainda, que nós temos que denunciar, é o tema do toma lá da cá, né, que está muito comentado no dia de hoje, que é a nova política do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro que foi eleito com esse discurso, que não faria conchavos, não ia trocar cargo em troca de decisões. A história foi diferente. Exatamente, né? É diferente porque, por exemplo, está noticiado agora no site UOL, você pode entrar aí que você vai verificar, que pode chegar a 10 bilhões o gasto com a compra de deputados. Essa é a expectativa, né? Que ao concluir essas votações que se dão no dia de hoje, no dia de amanhã, o governo tenha gasto. Ou seja, está comprando deputados a preço de ouro
para destruir o direito da aposentadoria da classe trabalhadora do nosso país. Me parece que foram, apenas em 2 dias, foi 1,5 bilhão, né, em emendas parlamentares, que é uma verba que está na Constituição, mas que o governo utiliza. Quem vota a favor vai receber essa verba antes, quem votar contra talvez nem receba essa verba durante o ano. Uma outra questão, Macapá, nisso que você me colocou aqui, também houve uma pressão do governo, por parte da articulação ali, para fiscalizar quem iria votar a favor e quem iria votar contra, né? Isso. Liderada pela Joyce Hasselmann, né? E também pelo Eduardo Bolsonaro. Houve essa cobrança parlamentar que estivesse sinalizando que ia votar contra a reforma, já ia, olha, você não pega essa verba. Como é que você analisa essa situação, Macapá? Isso. Foi oferecido para os parlamentares, individualmente, 40 milhões de reais. Esse é o preço para eles votarem fim da nossa aposentadoria. Para além disso, o governo também está noticiando que aqueles que se declaravam publicamente a favor da reforma ganhavam mais 15 milhões. Então, ou seja, é uma prática no Congresso Nacional que nós temos no nosso país que tem que ser, de certa forma, né, nós não podemos achar isso como natural, né? Por exemplo, não é de uma hora para a noite que você consegue ter no nosso país 308 votos para mudar a Constituição. A proposta de reforma que o governo Temer tentou fazer, ela era menos pior do que essa proposta de reforma que o Bolsonaro encaminhou e que passou ontem no plenário da Câmara. E o Temer não conseguiu os 308 votos, né? Sim. Agora, o Bolsonaro, aí nós temos que dizer que ele, a sua equipe, esse bandido do Rodrigo Maia, abriram os cofres do nosso país, né, para compra descarada de deputados, para chegar a esse número, como você citou aí, de 379 votos. Sim. Né? Uma votação que não foi uma votação qualquer. E o que explica o tamanho dessa votação é essa bandalheira aqui, essa roubalheira, esses bandos de canalha que estão pegando dinheiro nosso, do povo brasileiro, para votar contra os nossos próprios interesses. Macapá, eu separei uma imagem aí do Rodrigo Maia, que você comentou, e o presidente da Câmara, porque me chamou a atenção ao longo do dia na produção do programa, né? Pedi para o André soltar. O Rodrigo Maia ficou muito emocionado durante a votação com o que ele considerou uma vitória, obviamente, dele mesmo, né? Mas também uma vitória do Centrão, uma vitória da política, uma vitória que, vamos dizer assim, irá ajudar a população brasileira. Uma imagem que, para quem não conhece, comove, né? Esse cara é um bandido. Esse Rodrigo Maia é um bandido, gente. Esse aí é o Botafogo da planilha da Odebrecht. Tá lá. Tá Vamos escrito. lembrar, para quem não se lembra... Para quem não sabe, ele é genro de, até então, o Moreira Franco, que era o ex-ministro do Temer, que há pouco tempo foi preso lá no Rio de Janeiro. Inclusive, quando ele foi preso, o Moreira Franco, o Rodrigo Maia também com medo de que isso chegasse até ele, essa prisão, porque ele também está envolvido nesses escândalos, nessa roubalheira toda aí da Lava Jato, está lá na planilha da Petrobras, ele foi para cima para tentar se proteger e proteger sua família. Tá fez certo. chantagem em relação ao tema da reforma da Previdência para que a sua família fosse preservada, né? Porque, na verdade, quem liderou todo esse processo de encaminhar, de colocar para votar, de garantir os votos, quem teve papel central foi o Rodrigo Maia. Isso é mérito, a gente sabe muito bem disso. E, obviamente, que ele fez isso porque ele está, nesse momento, fazendo uma legislatura, né, para atender o interesse dos grandes bancos, que são os grandes interessados nisso aqui, das grandes empresas, que são as grandes interessadas nessa questão da Previdência, por exemplo. Você vê que existe uma dívida dos sonegadores de algo em torno de 456 bilhões de reais, e nós estamos discutindo a reforma da Previdência, até hoje ninguém parou para dizer assim, peraí, nós estamos discutindo aqui a questão da Previdência, vamos pegar aqui a lista dos devedores, vamos lá, aqui, a Odebrecht, né, está devendo tal, a JBS, a maior devedora, deve 2,6 bilhões, vamos cobrar, Petrobras deve 1 bilhão e tanto, o Bradesco deve 500 milhões,
O Itaú deve, Volkswagen deve. Ou seja, por que não se cobra os sonegadores? Exatamente. Por que não se cobra? Por que tem que penalizar a dona de casa? Por que tem que penalizar o pobre do nosso país? Macapá, e a minha próxima pergunta vai nesse sentido. Queria que você analisasse também, porque houve uma grande pressão por parte de empresários, né, por parte dos empresários brasileiros, pela aprovação da proposta, né? Uma matéria que saiu na Folha de São Paulo essa semana, foi divulgado até os nomes, né, de alguns grandes empresários, grandes tubarões aí do mercado brasileiro, que mandavam mensagens para os parlamentares para cobrar mesmo. Olha, fiquei sabendo que você está querendo votar contra, né? O nome deles é o Flávio Rocha, que dirige o Grupo Riachuelo, que a gente pode lembrar, já foi condenado, né, por trabalho escravo, o Grupo Riachuelo, né, no Rio Grande do Norte. E o outro é o Luciano Hang, né, conhecido como Velho da Havan, né? Isso. Bandido. É um bandido que também é um dos maiores devedores da Previdência. Né? Esse cara aí, Lucas, esse cara aí, que é o dono da Havan, ele deixou de pagar a Previdência Social. O governo parcelou a dívida dele, Bolsonaro agora, em mais de 100 anos. Sabe o que ele fez com esse dinheiro, que era pagar a Previdência Social? Comprou um jatinho. Comprou um jatinho com dinheiro que ele deveria pagar a Previdência Social. E parcelou a dívida dele em mais de 100 anos. Isso é um bandido. Esse cara é um bandido. Isso mostra... Agora, eu acho assim, para além disso aí que nós estamos discutindo aí, que é o visível, né, tem as forças ocultas. O que são as forças ocultas? São os bancos. Aqueles que fazem um lobby pesado aí, dentro do Congresso Nacional, porque o maior interessado na aprovação dessa reforma são os bancos. São os bancos, em primeiro lugar, por quê? Porque vai haver uma migração para a previdência privada. Ou seja, mais dinheiro para os bancos. Em segundo lugar, são os especuladores internacionais. Por quê? Porque hoje o pagamento da dívida pública do nosso país já consome mais de 1 trilhão por ano. O que o Paulo Guedes disse que ele quer economizar com essa reforma em 10 anos, em 1 ano, é pago aos especuladores internacionais. 1 trilhão. Então, na medida em que essa dívida vai crescendo, não se tem dinheiro, vai se apertando os dinheiros públicos para pagar essa sangria, esse 1 trilhão por ano, o que os bancos dizem? Olha, nós temos que pressionar o governo do país, pressionar o Congresso, para fazer uma reforma da Previdência, para cortar dinheiro da saúde, cortar dinheiro da educação, tudo para garantir a rentabilidade, o retorno aos bancos e aos especuladores internacionais através do pagamento da dívida. Então, esses são os principais interessados nessa reforma da Previdência que nós estamos discutindo no nosso país. Certo. Macapá, antes de a gente começar a falar da luta, porque a votação tá acontecendo, ocorreu, vai acontecer segundo turno, mas ainda tem o movimento dos trabalhadores aí contrapondo. Mas antes de a gente começar a falar da luta em si, eu queria que você comentasse, porque o nosso representante, o deputado, né, Eduardo Cury, nosso representante, porque representa aqui a nossa região, né, votou também a favor da reforma, né? Para quem está assistindo a gente agora aí, eu queria que você comentasse, né, quem é Eduardo Cury, né, e por que, na sua opinião, mesmo sabendo do apelo da população, mesmo sendo uma medida totalmente prejudicial à população, ele votou lá a favor da reforma da Previdência. Isso. Primeiramente, queria colocar o seguinte. O Eduardo Cury, ele nasceu no berço de ouro. Nasceu no berço de ouro. Foi empresário da indústria metalúrgica aqui na nossa região. Depois virou prefeito de São José. Ele mora num condomínio de luxo que fica aqui próximo ao Jardim Aquários, aqui em São José, entre o Extra e o Jardim Aquários ali. O Eduardo Cury, ele está com a vida dele ganha. 33 mil por mês, mais 140 mil de verbas para gastar todo mês. Beleza, ele está com a vida dele ganha. O Eduardo Cury não sabe o que é bater cartão, não sabe o que é ser um peão de fábrica, não sabe o que é ser um pedreiro, um trabalhador da construção civil, não sabe o que é a vida de um gari que passa o dia inteiro correndo atrás de um caminhão, catando lixo, que ganha um salário mínimo para sobreviver. O Eduardo Cury votou para acabar com o direito à aposentadoria e ele defendia uma reforma ainda mais violenta como defende Paulo Guedes. É isso que ele está fazendo. O Eduardo Cury votou há 2 anos a favor da reforma trabalhista, dizendo que ia gerar emprego.
Está aqui a indústria da nossa região, que só em São José dos Campos e no Vale do Paraíba fechou 1.400 postos de trabalho depois da aprovação da reforma da Previdência. E agora o Eduardo Cury vota pelo fim da aposentadoria, Lucas, com o mesmo discurso, que é para garantir emprego, que é para garantir o sustento das aposentadorias das futuras gerações e dos atuais aposentados. Um absurdo completo. Um absurdo completo. Nós temos que repudiar esse papel vergonhoso, nefasto que o Eduardo Cury fez aqui novamente com a população da nossa região. Nós temos que fazer uma grande campanha de denúncia desse canalha. Ir para cima dele, como nós fizemos quando ele votou a favor da reforma trabalhista. É isso aí, Macapá. Eu queria que agora, nosso tempo é curto, infelizmente, né, que você comentasse, né, diversas manifestações contra a reforma da Previdência já ocorreram, aliás, desde a apresentação do plano, ainda lá sob o governo Temer, né? Nesse cenário atual, queria que você comentasse, né, a importância de se continuar firme na luta, né, os trabalhadores mobilizados ainda, e quais são os próximos passos também a ser tomados pelas entidades que são contrárias à reforma da Previdência. Isso, eu queria destacar aqui, Lucas, dizer o seguinte, olha só, o papel do PT nessa luta toda e do PCdoB. Os governadores do PT, do PCdoB, também têm sua parcela de culpa. Fizeram acordão para que fosse votada essa reforma da Previdência. A CUT, a Força Sindical, puxaram o freio de mão. CTB, UGT, frearam a luta depois da greve geral. A CSP com luta estava chamando uma nova greve geral no país, o Ocupa Brasília. E o que eles fizeram? Não. Deixa passar. Por exemplo, o PT é a favor da reforma da Previdência. Talvez não na totalidade dessa, como eles estão dizendo, mas eles defendem a reforma da Previdência, inclusive quando foram governo, fizeram a reforma da Previdência. O Paulinho, que é um bandido, deputado federal, você vê o seu partido inteiro votou, salvo ele. Ele não se votou, ele não votou para não tentar se queimar, mas foi ele que articulou que o partido dele votasse inteiro a favor da reforma da Previdência. Então, ou seja, para os trabalhadores, eu acho que nós temos que deixar a seguinte conclusão. Primeiro, a luta não acabou, certo? Nós vamos ter aí a perspectiva de que no dia de hoje, no dia de amanhã, vote a questão do segundo turno, vote os destaques, né, da reforma, no caso que vão ser feitas as emendas. Depois, nós vamos ter com que esse projeto vá para o Senado e o nosso papel é intensificar a mobilização. É conversar com os trabalhadores, é conversar com a população pobre, porque agora saiu o bode da sala. Qual que é o bode? Qual foi o privilégio que essa reforma aqui, que está sendo votada, está acabando? Está acabando com o privilégio? Que privilégio? Dos deputados? Não. Dos juízes? Não. Está acabando com o privilégio dos militares? Não. Se não está acabando com os privilégios dessa turma, está acabando com o direito de quem? Dos trabalhadores e da população pobre. E vou dizer uma outra coisa que é muito grave, Lucas. Até falava com você antes de começar o programa aqui. Para quem está desempregado e para a nova geração, essa reforma é ainda pior. Porque ao prolongar o direito à aposentadoria no nosso país, os jovens não terão nos próximos 6, 7 anos como ingressar no mercado de trabalho. Isso, inclusive, já gerou que na França tivesse grandes manifestações de jovens que não vê perspectiva de futuro, de ter emprego, a incendiarem a França. Então, para a juventude, essa reforma é muito violenta também, porque tira o direito e a possibilidade de ingressar no próximo período no mercado de trabalho. Então, a nossa luta vai continuar. Amanhã vamos para a rua, vamos para as fábricas, debater com a companheirada. É preciso ir para cima. Tá certo, Macapá. Estou chamando aqui o encerramento do bloco, né? O assunto realmente dá tem muito pano para manga aí, né, Macapá? A gente já vem discutindo Previdência há bastante tempo, mas antes agradecer a presença, Macapá, mais uma vez. Obrigado pela participação. E antes da gente chamar o intervalo, então, vamos dar os nossos recados, né? Tem uma atividade muito bacana, muito importante no sábado, no dia 13, né? Vai ser o dia de homenagear os trabalhadores da Band, a atual TI Automotive, pelos 30 anos da greve de ocupação. Um verdadeiro marco na história da luta aqui da nossa região, como você confere aí a arte no cartaz, né?
O ato, então, ele acontece na subsede do bairro Chácaras Reunidas, Zona Sul de São José dos Campos, e o endereço é Rua Monte Azul 924. O ato ele começa às 10, mas após o ato vai ter também um momento de descontração, um churrasco aí para os participantes, então convidamos todos os trabalhadores aí da TI automotive, metalúrgicos, pessoal da luta aqui no Vale do Paraíba. Então é isso aí, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente discute o início da campanha salarial. Fica aí com a gente. A reforma da Previdência vai prejudicar a aposentadoria de toda a classe trabalhadora, mas para as mulheres será muito pior. As mulheres enfrentam mais dificuldades ao longo da vida, em razão da dupla e tripla jornada, e porque ganham menos e são mais exploradas. Bolsonaro desconsidera essa realidade e impõe uma idade mínima de 62 anos para as trabalhadoras se aposentarem. Trabalhadoras de categorias que têm condições de trabalho ainda mais penosas perderão o direito de se aposentar com menos tempo de serviço e contribuição. É o caso de professoras do setor público. Hoje, elas se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Com a reforma, a idade mínima aumenta para 60 anos e 30 anos de contribuição. Bolsonaro também aumenta a idade mínima da aposentadoria das trabalhadoras rurais, de 55 anos para 60 anos de idade, e o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. E tem mais. Se a reforma da Previdência for aprovada, o valor das pensões por morte será reduzido para apenas 60% do valor integral, mais 10% por dependente. É um absurdo, pois isso permitirá benefícios menores que um salário mínimo. Diga não à reforma da Previdência. É preciso construir a greve geral para defender o direito à aposentadoria. Muito bem, a gente está de volta com o programa Em Movimento, que agora vai começar a debater o início da campanha salarial. Eu recebo aqui agora no estúdio o economista aqui do ILAESE, Cristiano Monteiro. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeira vez aqui do Cristiano com a gente. Boa noite, Cristiano. Obrigado pela presença, ajudar a construir esse programa, né? Bom, a gente está falando de campanha salarial. Foi dada a largada na campanha salarial. No último sábado, houve a Assembleia Geral e foi apresentado o índice de reajuste, né? Que ficou em 12%. É isso aí, pessoal. O 12% é o índice que os metalúrgicos aqui de São José vão lutar para conseguir de reajuste no salário. Além, é claro, das convenções coletivas, né, que são muito importantes. Vou começar a bater o papo aqui com o Cristiano. Eu queria, Cristiano, que você começasse explicando para a gente como que é o trabalho do ILAESE, né? Nesse trato com a campanha salarial com o sindicato. O que o ILAESE e o seu trabalho assim,
nos ajuda aqui a, por exemplo, a calcular o índice, a analisar a economia da região. Lucas, o ILAESE é um instituto de formação e assessoria econômica sindical. Então, nós atuamos bastante na produção da análise econômica e no acompanhamento da campanha salarial, tentando ajudar o debate que a categoria faz para esse momento tão importante para a recuperação salarial e poder aquisitivo. Certo. Cristiano, ILAESE, a sigla do ILAESE pode relembrar a gente, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Tá certo. Além assim, porque a gente pode comentar, né? Escuta-se reiteradamente a se falar de crise, né? País em crise, crise econômica, já há alguns anos a gente escuta isso, né? Eu queria que você dimensionasse para a gente, para o trabalhador que está ouvindo, essa relação entre a crise econômica que o país passa e como isso afeta a categoria metalúrgica específica aqui, é claro, de São José dos Campos. Lucas, a gente escuta muito, assiste, que a situação econômica sempre é analisada a partir de indicadores mais ligados ao mercado financeiro. A grande mídia costuma fazer dessa maneira, né? Então se diz bastante que o dólar mudou, ele caiu, subiu, a Bolsa de Valores atingiu 100 mil pontos, 105 mil pontos, e isso está trazendo recuperação para o país. Nós, do ILAESE, temos uma forma de analisar o processo econômico muito diferente. Nós procuramos enxergar sempre as relações sociais em torno da indústria. E qual é o problema que nós enxergamos no Brasil? Os setores da indústria, eles estão muito dominados pelos países centrais e pelos grandes grupos econômicos internacionais. Então, essa situação estrutural, ela provoca algumas dificuldades para o nosso crescimento e para a distribuição da renda, riqueza. Então, quais são os problemas mais sentidos? Nós observamos que há uma grande dificuldade para a indústria estabelecer o que nós chamamos das conexões entre os setores de máquinas e equipamentos e aqueles setores que são produtores de meios de consumo. Por exemplo, os meios de consumo duráveis, o autoveículos, o eletroeletrônico. Esse é um problema que a gente observa de longa data. Além disso, nós observamos também que no período mais recente, esses grandes grupos econômicos, comandados pelos seus países mais desenvolvidos, centrais, eles estabeleceram uma divisão internacional do trabalho e colocaram essa produção em outros países. Então, o Brasil está provocando muitas importações de máquinas, equipamentos, de eletroeletrônicos. Tem um outro fator também, que essa indústria de autoveículos no Brasil, pelo fato dela ser comandada por esses grandes grupos econômicos internacionais, ela sempre priorizou um aumento da produtividade do trabalho, ela sempre priorizou a concentração de renda e isso trouxe implicações negativas para o crescimento do poder aquisitivo do mercado interno. Então, a cada momento histórico que a gente vê é uma situação na qual esses grupos procuram aumentar o nível de produtividade do trabalho para continuar favorecendo a sua lucratividade. Isso tem implicações sérias à condição da categoria metalúrgica, porque enfraquece a dimensão do emprego, enfraquece o poder aquisitivo, então a vida social desses trabalhadores metalúrgicos também fica numa condição pior. Tá certo, Cristiano. Como eu acabei de dizer aqui no início do bloco, né, o índice que os metalúrgicos vão aí defender vai ser de 12%. Né? Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente como que se chega num valor. Né? Às vezes tem na cabeça do trabalhador uma dúvida, né? Mas um outro sindicato pede um índice menor, e por que é esse número, por que não um maior ou um menor e tal? Queria que você explicasse aí como que é o trabalho para chegar também nesse índice, no caso desse ano, 12%. Olha, Lucas, nós do ILAESE fizemos uma análise comparativa entre o período da última campanha e o período mais recente dessa campanha, que envolve setembro de 2018 até agosto de 2019. Nós analisamos cada setor envolvido. Então, no caso do autoveículo, nós percebemos, a partir dessa pesquisa do ILAESE, que está acontecendo uma redução do número de emprego
está acontecendo um aumento do produto médio do setor e também uma ligeira recuperação de produção física. E por conta desse ganho de redução da condição operacional, está acontecendo também um aumento do faturamento do setor. As empresas que participam do setor têm um faturamento maior. Além disso, no setor de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, que também norteou a nossa campanha, a nossa pesquisa, nós estamos observando que há um aumento das importações. Então, as empresas acabam precificando de forma diferente o seu produto e colocam isso no mercado interno. E isso tem trazido para as empresas do setor, os dados são da CNI, estão publicados em várias fontes, tem trazido uma elevação do faturamento dessas empresas. Mais ainda, nós consideramos o índice da inflação. A inflação medida pelo INPC, se considerarmos de agosto, melhor dizendo, de setembro de 2018 até agosto de 2019, nós estamos estimando um INPC em torno de 3,26%. Então, considerando o INPC, mais os ganhos de produtividade física e mais essa elevação do faturamento dos setores envolvidos na campanha, nós chegamos num índice de 12% para representar o debate da campanha salarial. Bacana. Cristiano, a gente preparou algumas artes que mostra, assim, a gente se fala em inflação, né, de 3,26, né, a projeção. Para setembro, né? Perdão. Envolvendo o período de setembro até agosto. Setembro a agosto. Mas o importante, Lucas, no caso do mês de julho e agosto de 2019, o resultado ainda não está publicado. Certo. Então, nós temos uma estimativa para julho e agosto de 2019, esse acumulado de setembro de 18 a agosto de 2019, nós imaginamos algo em torno de 3,26%. Tá certo. Eu dizia que a inflação muitas vezes pode mascarar um pouco o aumento do custo de vida, né? A gente preparou algumas artes para que você também comente para a gente, o pessoal pode ver aí, de alguns reajustes que nos últimos 12 meses ocorreram acima dessa projeção de inflação e acima também da inflação agora de junho, né? Por exemplo, a cesta básica é um aumento de 11,08%. Também temos convênio médico. O convênio médico é um caso até diferente no Brasil, porque não há qualquer lei que regule especificamente o aumento, apenas uma indicação, né, por parte da agência governamental, que no máximo 10%. E é esse valor que vem sendo aplicado pelas concessionárias, né? Também álcool e gasolina, mais de 4%, 4,44%, e também a questão da energia elétrica aumenta também aí o acumulado acima da inflação nos últimos 12 meses. Queria então que o Cristiano explicasse para a gente como que, para o pessoal entender como que entra também isso nesse cenário, né? Porque apesar da inflação se apresentar como baixa, o custo de vida tem aumentado muito em cima da costa do trabalhador, né? Lucas, o índice de inflação, ele mostra o nível geral de preços do processo econômico. O que acontece é que nós estamos numa conjuntura, numa situação econômica do país na qual toda a economia política está caminhando para uma retirada de direitos sociais. Então, você vê a redução dos serviços públicos prestados às famílias, tem uma situação também de flexibilização das relações de trabalho, de enfraquecimento do poder aquisitivo. Então, o trabalhador ele perde o emprego e acaba entrando numa outra atividade com salário menor. Então, esses elementos, a redução do poder aquisitivo, a retirada de direitos sociais, as mudanças nas relações de trabalho, vão colocando uma situação de vida social a esses trabalhadores de uma maneira mais difícil, mais dificultosa. Então, o poder aquisitivo dele tem que ser reajustado, levando em consideração toda essa situação econômica do país. Nós estamos colocando no índice tanto a questão da inflação, como também os elementos voltados à produtividade do trabalho e faturamento dos setores, para que os trabalhadores também consigam recuperar o seu poder aquisitivo. Perfeito, Cristiano. É bacana, muito bacana para a gente ter aqui explicado bem certinho aqui para o trabalhador para que caminho se vai nessa campanha salarial.
Para a gente já encaminhando aqui para o final, Cristiano, eu sei que em momentos de crise o patrão, o empresário, o patrão, ele é comum justificar salários rebaixados ou índices de aumento de salário muito baixos, né? Justificar com base na crise econômica, em dificuldades econômicas, né? Eu queria o seu comentário sobre isso. O que você pensa disso, né? A crise justifica realmente? É esse o caminho? Olha, existe um debate que está ganhando força, apoiado pela grande mídia, de que esse momento o Brasil tem que fazer o esforço da redução do custo, sobretudo o custo relativo do trabalho. Ele tem que fazer a retirada do Estado social, desses direitos sociais ligados às categorias de trabalhadores, para que o país tenha uma maior competitividade e maior investimento internacional. Então, muito se fala que a reforma da Previdência ela vai possibilitar a retomada de investimento internacional para o país. Nós, de Laes, temos uma compreensão muito diferente. O investimento internacional, o Brasil, nas últimas décadas, recebeu em torno de 60 bilhões de dólares, em média, por ano. E esses investimentos, eles têm uma natureza muito diferente. Eles vieram por um processo que nós chamamos de fusões, aquisições, de centralização de empresas já constituídas nos setores da atividade econômica do país. Então, o que aconteceu foi que, mesmo com esse volume tão significativo do investimento direto estrangeiro, do investimento internacional, o país ainda mantém uma taxa de investimento baixa. É uma taxa de investimento que está por décadas, nas últimas 3 décadas, no nível muito abaixo do que se espera para a recuperação. Isso mostra que esse investidor internacional, quando ele aparece numa empresa do setor industrial, mesmo no setor de serviços, de outras atividades, ele promove um controle estratégico e coloca nessas empresas uma lógica muito curto-prazista, muito preocupada com a recuperação do retorno, com o aumento do retorno do seu lucro e pouco preocupado com a taxa de investimento, com o que nós economistas chamamos de formação bruta de capital fixo. A prova disso é que nós temos um volume significativo de investimento internacional que já veio para o país e, ao mesmo tempo, toda a nossa macroeconomia da produção, do emprego, do salário, vem caindo bastante. O Brasil está vivendo uma crise econômica. Além disso, só para citar um exemplo, Lucas, no período mais recente agora, muitos estão afirmando a comemoração da Bolsa chegar a 105 mil pontos. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma crise econômica tão profunda que leva a desemprego tão alto, a queda do poder aquisitivo. Então, olha aqui as duas grandes situações. Ao mesmo tempo que a Bolsa atinge 105 mil pontos, a situação produtiva, geradora de emprego e renda no país, vive essa crise tão significativa. Então, nós afirmamos que não é por conta do custo do trabalho essa recuperação da economia. Pelo contrário, a condição de sustentação do custo do trabalho, do salário, a sustentação do emprego é que vai possibilitar um efeito dinâmico na nossa economia. Se a indústria assegura, e nesse sentido, Lucas, a categoria de metalúrgico tem muita importância, porque se a gente estabelecer essa nova relação social aqui na indústria, garantindo emprego, garantindo salário, nós vamos ter implicações para os demais setores também, para serviço, para comércio, e isso possibilitará a recuperação da nossa economia. Tá certo, Cristiano. Felizmente a gente vai encaminhando aqui para o encerramento do bloco. Queria agradecer, Cristiano, sua participação e deixar aí o convite para voltar outras vezes. Muito obrigado. Lucas, eu agradeço e me coloco à disposição para esse debate sempre. Tá certo, pessoal. No próximo bloco, a gente vai continuar discutindo o início da campanha salarial, só que dessa vez com o presidente do sindicato, o Weller Gonçalves. Fica com a gente que a gente já volta.
Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, eu converso agora então com o presidente do sindicato, o Weller Gonçalves, para a gente continuar debatendo a campanha salarial 2019 que acabou de começar. Boa noite, Weller, mais uma vez aqui na bancada. Boa noite, Lucas, e boa noite a todos que nos assistem neste momento. Weller, queria que você começasse conversando com a gente aqui, falando sobre como foi a Assembleia Geral, né? Teve no último sábado a Assembleia Geral, que deu início à campanha salarial, que definiu o índice, que a gente disse aqui, de 12%, e outras questões também. Nós realizamos a nossa Assembleia Geral junto à nossa categoria neste sábado, que passou o dia 6, foi na sede do Sindicato dos Químicos. A nossa sede passa por reformas. E nessa Assembleia nós definimos o índice econômico, que é o percentual de aumento que nós vamos solicitar, e também a nossa pauta reivindicatória, que inclui, inclusive, uma pauta específica de mulheres. As companheiras da diretoria do sindicato, as 6 diretoras, elaboraram uma pauta específica que vai estar junto com a nossa pauta reivindicatória. A nossa pauta, em geral, a gente reivindica a renovação de todas as cláusulas sociais, com foco para uma questão muito importante, Lucas. Estava assistindo no primeiro bloco a entrevista do companheiro Macapá falando da luta contra a reforma da Previdência. Tem outra luta em curso que é tarefa de todo dirigente sindical e eu quero chamar a atenção de todos que assistem o nosso programa nesse momento. Bolsonaro fala que quer acabar com 90% das NRs, as normas regulamentadoras. Nós temos em algumas convenções coletivas, por exemplo, a garantia da NR12. O que é a NR12? A NR12 ela fala das proteções das máquinas e equipamentos. Bolsonaro simplesmente fala que não precisa mais disso. Se acabar com as NRs, significa que vai aumentar cada vez mais o número de acidentes e mortes no local de trabalho. Então nós já temos isso na nossa convenção coletiva e nós queremos garantir que se o governo Bolsonaro vier atacar os trabalhadores mais uma vez, acabando com as NRs, que aqui para a nossa categoria a gente tenha garantido o direito não só à NR12, mas para todas as NRs. E no geral, nós reivindicamos aí toda a nossa pauta do ano anterior, com foco também para a questão da contribuição dos trabalhadores para o sindicato. A gente viu no último período Jair Bolsonaro editando a medida provisória 873, querendo acabar com o financiamento dos sindicatos. Essa medida provisória caducou, uma medida provisória completamente inconstitucional, tanto que o nosso sindicato conseguiu na justiça uma ação garantindo que as empresas repassassem dinheiro normalmente, e nós queremos fazer esse debate de forma bem tranquila com os trabalhadores da nossa categoria. Então nós votamos também na Assembleia o desconto da taxa negocial. O trabalhador que é sócio do sindicato tem que contribuir com 1% e aquele que não é sócio tem que contribuir com 5%. É o financiamento para a estrutura do nosso sindicato que acaba se revertendo em forma de luta para os trabalhadores. Tá certo. Weller, analisando aqui estudos, né, que foram divulgados na internet, né, sobre essa questão do aumento salarial, do reajuste, a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgou recentemente, no mês passado, que pela primeira vez em 3 anos a média, né, dos acordos salariais no Brasil esteve abaixo da inflação, né? Isso significa que o trabalhador perdeu seu poder aquisitivo. E eu queria que você comentasse para a gente como que os metalúrgicos vão atuar para escapar desse cenário que tem sido, né, de arroxo salarial, de pressão por parte dos patrões também, como você disse, de suprimento ali das NRs, né? De fato, no primeiro semestre, as campanhas salariais em curso sequer chegaram à reposição da inflação. Agora, no segundo semestre, é que entra os principais setores do ponto de vista econômico macro do nosso país, que, por exemplo, no segundo semestre é a campanha salarial
dos metalúrgicos, dos trabalhadores da indústria química, dos petroleiros, dos bancários, categoria que fazem muita luta, que fazem greve todos os anos. Então, o que vai determinar se a nossa campanha salarial vai ter um balanço positivo ou não, vai ser a disposição de luta dos trabalhadores metalúrgicos. Porque nós temos uma bancada que vamos para a mesa de negociação, inicialmente com o sindicato patronal na Fiesp em São Paulo. Agora, a mesa de negociação tem suas limitações. Para evoluir na mesa, para o trabalhador ter um reajuste satisfatório, ter a garantia da manutenção dos direitos, vai ter que ter luta dos trabalhadores metalúrgicos. A nossa campanha salarial do ano passado foi uma campanha salarial extremamente vitoriosa. No total foram cerca de 300 acordos celebrados e a sua ampla maioria com aumento real de salário para os trabalhadores, além da reposição da inflação e também a garantia da renovação de todas as cláusulas sociais. Este ano, para que a gente tenha uma campanha vitoriosa, novamente vai depender da disposição de luta dos trabalhadores metalúrgicos. Weller, a gente está aí acompanhando algumas imagens da campanha salarial do ano passado, né? Uma campanha vitoriosa aí, como acabou de explicar para a gente o Weller. Weller, você disse aqui já para a gente em outro programa que a reforma da Previdência, foi assunto desse programa também, vai ser também assunto da campanha salarial. Perfeito. Com a continuação aí da votação, a reforma andando aí no Congresso, isso continua? Sim. Como disse o companheiro Macapá no primeiro bloco, foi aprovado em primeiro turno, ainda passa pelo segundo turno na Câmara dos Deputados e 2 turnos também no Senado antes da sanção do presidente da República. Nós queremos fazer uma campanha salarial muito politizada. Esse tema da reforma da Previdência, se for aprovado, é um ataque estrutural à classe trabalhadora muito profundo. Porque, por exemplo, a reforma trabalhista foi aprovada no ano de 2017. Assim como também o projeto de lei da terceirização. Mas na nossa categoria metalúrgica não tem terceirização e também não tem reforma trabalhista. Por quê? É a relação capital-trabalho. É a gente lutando diretamente contra as empresas. Já a reforma da Previdência, não. A sua contribuição para o INSS, você fazer o cálculo para se aposentar, não vai depender da luta direta contra o patrão. É uma luta global, que aí é um debate contra o governo. Por isso que a gente está na porta das fábricas. Amanhã estaremos realizando assembleias e todos os dias, em todas as assembleias que a gente realiza, seja para discutir PLR, seja para discutir campanha salarial ou qualquer outro ponto específico na porta de uma fábrica, tem um ponto para a gente discutir com os trabalhadores sobre o ataque que é essa reforma da Previdência, se ela for aprovada da forma como está. Tá certo. Weller, eu vou pegar para ler aqui os comentários. O Josemar Machado Ribeiro já está me dando um aviso aqui, ó. Não esqueçam de comunicar aí do evento de sábado no Chácaras Reunidas, onde a gente vai rever os veteranos. Ele está falando do evento da ATI Automotive, né? Uma saudação ao companheiro Josemar, trabalhador da ATI Automotive, muito bem lembrado. Neste sábado, às 10 horas da manhã, na subsede do nosso sindicato, na Zona Sul, no bairro Chácaras Reunidas, estaremos realizando uma atividade para contar a história da greve de ocupação da TI Automotive antiga Band no ano de 89, que este ano completa 30 anos. A TI Automotive é a fábrica mais mobilizada da nossa categoria. A companheirada faz greve todos os anos, seja na campanha de PLR, seja na campanha salarial, ou seja, são 30 anos de tradição, são 30 anos de luta, são 30 anos de conquistas. Lá nós temos 2 dirigentes sindicais, o companheiro Binho, o companheiro Rodrigo Linguinha, que vai estar conosco. E lembrando, tem que retirar os convites, hein, Lucas? Muito boa a pergunta dele. Se outro trabalhador da TI Automotive estiver assistindo o programa neste momento, a diretoria do sindicato vai estar amanhã na porta da fábrica para estar entregando o convite. Então, os trabalhadores têm que retirar o convite para estar participando do evento. E o companheiro Binho e o companheiro Linguinha, que são os dirigentes sindicais lá da TI Automotive, estarão amanhã com os convites na porta da fábrica. Então, a companheirada aí, retirar o convite e participar desta grande atividade conosco. Reunir a rapaziada da velha guarda, junto com essa nova geração. São 30 anos de história, são 30 anos de muita luta. Tá certo. Fica aí o convite. Um pouquinho antes de começar o bloco, o Weller chamou minha atenção aqui para uma assembleia que vai ocorrer sobre o processo... Ocorreu sobre o processo da MWL. Isso. Muito bem. Pode trazer, então, em primeira mão para a gente, Weller, essa Perfeito, informação. Lucas. Nós realizamos hoje, às 17 horas, uma assembleia com os trabalhadores da MWL
em Caçapava, uma assembleia para discutir o processo de periculosidade e insalubridade. Depois de muito tempo, depois de muitos conflitos na justiça, várias assembleias realizadas, agora, como diz a peãozada, saiu a grana. O dinheiro já foi repassado para o nosso sindicato. Estamos falando de 30 milhões de reais que serão divididos com cerca de 480 trabalhadores. 90% desse dinheiro provavelmente será destinado para a cidade de Caçapava, porque 90% dos trabalhadores contemplados moram lá. Então nós estamos falando de 30 milhões que vai ser inserido na economia de Caçapava e aqui da nossa região. Então é uma grande vitória. É importante colocar isso, Lucas. Hoje pela manhã eu estive numa rádio aqui em São José dos Campos também, e muitas pessoas perguntando, porque o nosso sindicato ele é taxado de radical pela sociedade quando a gente faz algum tipo de luta. O nosso sindicato ele é muito importante. Ele é um dos principais sindicatos que existe no Brasil e no mundo. E aqui para a nossa região, por exemplo, um processo desse, para uma cidade do tamanho de Caçapava, cerca de 100 mil habitantes, é dinheiro que vai ser injetado na economia. Hoje está no site do nosso sindicato. Nós celebramos também um acordo de PLR com a Rubner Sanfonas, uma empresa também de Caçapava que tem 120 trabalhadores. Primeira parcela da PLR, R$ 9.180. É dinheiro que vai para onde? Vai para a loja, para o camarada pagar aquela conta que ele está devendo. Você pega, por exemplo, um acordo de PLR da GM. Esse ano foi R$ 7.500, mas 5 mil trabalhadores. Então, o nosso sindicato ele é muito importante para fazer alavancar a economia aqui da nossa região. Muito bem. Com isso eu vou agradecer a presença do Hélio. Infelizmente a gente está chegando no nosso tempo aqui, já está acabando. Algum último recado, Hélio, para o pessoal que está assistindo a gente? Rapaziada metalúrgica, a campanha salarial é o principal momento que existe, não só para o nosso sindicato, mas também para os trabalhadores. Porque a campanha de PLR, o PLR é um capital variável, é um dinheiro que entra limpo, não tem imposto para o patrão. Já a campanha salarial, a gente está falando daquele valor fixo, aquele percentual que vai aumentar no salário do trabalhador, que é o seu ganha-pão de todos os dias. Então, o principal momento do sindicato é a campanha salarial. E nós queremos fazer uma campanha salarial com o envolvimento dos trabalhadores pela base, para a gente fazer muita luta, para a gente conquistar a reposição da inflação, aumento real de salário e também a renovação e ampliação de todas as cláusulas sociais. Então o chamado, a nossa categoria que sempre responde aos chamados de luta do sindicato, vamos fazer muita mobilização para que a gente conquiste os 12% que esta é a nossa pauta reivindicatória. Muito bem, muito obrigado, Heller, mais uma vez. Eu que agradeço, Lucas. E sábado, novamente, fazer o convite, às 10 horas da manhã, na subsede do nosso sindicato na Zona Sul, a atividade para contar a greve de ocupação da TI Automotive de 1989. 30 anos de muita luta, 30 anos de tradição. Então o convite não apenas para os trabalhadores da TI Automotive, mas qualquer trabalhador metalúrgico, você da população em geral que queira participar, saber um pouco da história do nosso sindicato, está estendido o convite a todos vocês. É isso aí. A gente vai encaminhando então para o final do programa. Eu gostaria de agradecer também o pessoal aqui que acompanhou, né, que comentou, enviou sua mensagem para a gente. O Arenaldo Santana, também Tiago Daniel, o Francisco Oliver Gato, fica aí o nosso abraço, né? Também o Josemar, né? Acabei lendo aqui, né? O Josemar que nos lembrou aqui da atividade da TI, a Zélia Alcântara. Bom, pessoal, é isso. Agradecer também a nossa equipe de produção, a Gabriela Fani, o André Barbosa e também a Carolina Guido, que fez a sua estreia aqui com a gente hoje, operando aqui as câmeras. Seja muito bem-vinda também, Carolina. Para o pessoal que está assistindo a gente, na próxima semana a gente tem mais um encontro, sempre às quintas-feiras, às 18 horas. A gente se vê lá.